profecia tem para hoje, né? Agora chegou a hora da gente contar as nossas histórias. E hoje tem profecia, porque assim, existe uma linha mais conservadora que falou que cessou os dons, É. cessou, porque a gente vê, toda profecia tem a ver com a história redentiva, tem a ver com a história do povo de Deus ou da igreja. Se Exatamente. fechou o cânon, para que vai ter profecia? Então tem Isso. profecia hoje, e se ela tem, como ela vai ser da história da redenção, como você falou, da igreja, se agora o cânon fechou? Eu acho que a gente primeiro precisa entender, porque lá em primeiro, o texto que você está mencionando é o texto de 1 Coríntios capítulo 13, né? Quando então vier o que é perfeito, profecias e línguas cessarão, né? E aí, de maneira geral, o entendimento mais comum, talvez não vou dizer o mais predominante, mas o mais comum, assim, principalmente em conceitos mais conservadores, em contextos mais conservadores, é que o que vier o que é mais perfeito, ou o que vier o que é completo, está se referindo àquilo que é o cânon das escrituras. Então, já que veio o cânon da escritura, então a gente não precisa mais de profeta, tá? Não precisa mais de língua, os dons cessaram. Só que o grande... Uma forçação de... Eu, como professor de É, hermenêutica, é uma forçação de barra nessa interpretação que é, Paulo nunca quis se exatamente, referir a isso. exatamente. Exatamente. Então, o grande problema dessa interpretação é que ela despreza completamente Efésios capítulo 4, entendeu? Efésios capítulo 4 deixa muito claro que ele concedeu. E aí, a cambalhota é, não, mas aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, não é dom. Gente, o contexto está dizendo claramente que é dom. Que Deus subiu, que Jesus Cristo subiu, depois desceu, e ele concedeu dons aos homens, e aí no versículo 11 ele diz, e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, esse negócio, Marquinhos, que a gente precisa tratar de maneira muito, muito clara, tá? Deus continua concedendo à igreja o dom da profecia. Agora, o que é o dom da profecia? É isso que é a grande interrogação. Se Deus ele continua concedendo à igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores e mestres, então o que isso significa? Simples, muito, muito simples. Os profetas do tempo de hoje são aqueles que fazem aquilo que os profetas do passado faziam. Eles ouvem, eles encontram a palavra de Deus, então veio a palavra de Deus a fulano de tal dizendo, e este fala. Profecia hoje é o ministério da pregação, de não é ficar adivinhando quem vai ganhar a loteria ou não vai. O ministério da profecia hoje acontece na igreja como o ministério da proclamação da palavra de Deus. Então, toda a igreja precisa de um profeta. Em que sentido? Para ficar adivinhando o CPF dos irmãos na igreja? Não! A gente precisa de profetas na igreja hoje para que a palavra de Deus continue sendo proclamada a fim de alimentar, que é justamente esse o contexto lá de Efésios capítulo 4. Isso que eu ia falar, e é isso a que Paulo fim de está dizendo edificar os depois em santos. Coríntios, dizendo, o mais importante é que a profecia, gostaria de falar em línguas, tudo, mas a profecia, né, ele tá em Coríntios, acho que 14, ele vai falar sobre, profecia... Profecia, eu queria que vocês buscassem todos os dons, né? Isso. Primeiramente o dom da profecia, porque profetizar é mais importante que falar em línguas, por exemplo, vai dizer o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios. Isso, lá em 1 Coríntios 14. Então, assim, claramente ele tá falando de anunciar o evangelho, de fazer ali naquela Exatamente. empresa. Ele está dizendo, eu quero que todos vocês profetizem, porque se todos vocês profetizarem, todo mundo vai pregar o evangelho, todo mundo vai anunciar aquilo que já está registrado na escritura. O profeta é aquele que pega a palavra e fala ao povo, comunica ao povo, conduz o povo para dentro da palavra. Então, esse negócio de falar que os profetas hoje, aí é onde me separo bastante, dos movimentos mais, enfim, neopentecostais, porque os pentecostais, eles são firmeza, eu gosto dos pentecostais pra caramba. Agora, a minha treta é com muito neopentecostal, e aqui é por minha conta, tá, gente, não é culpa do Marcos, não, tem que liberar aqui o Marcos, livrar o Marcos, que senão daqui a pouco vão chamar ele de preconceituoso, porque, sou eu, tá na minha conta, deixa eu já falar, dar esse disclaimer aqui. Então, assim, você vê muitas vezes isso acontecendo hoje em dia, e aí você, enfim, despreza um aspecto importante da igreja, que é vital, sabe? Sem a palavra de Deus, como é que uma igreja sobrevive? Como é que um povo se é alimentado? Morre de inanição. Aí você vê a igreja do jeito que tá, é justamente porque não tem palavra, não tem profecia acontecendo dentro da igreja. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você.
Tá incrível. Nos vemos lá. Tchau.